E Arboleda aprontou de novo. No vídeo de hoje do canal do Nicola te falo sobre a ida dele a um baile funk. Tem uma boa e uma má notícia ligada ao equatoriano do São Paulo. Preciso falar também a respeito do interesse do Real Madrid na grande joia do Santos. Estou falando do Ângelo, de apenas 15 anos de idade. Tem informação importante sobre Sampaoli e Gemerson. Será que o técnico argentino aceita a contratação do ex-zagueiro do Galo? Para completar, preciso te contar por que o Palmeiras conseguiu contratar o Abel Ferreira, técnico português, por um valor tão abaixo daquilo que estava estabelecido em contrato com o PAOK. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo o seu principal aliado sobre as coisas do futebol. E nessa sexta especificamente, tem uma grande novidade envolvendo o OneFootball. O OneFootball, o aplicativo que te permite receber informações de graça no seu celular, que já era a casa da Bundesliga, o campeonato alemão, passa a ser a partir dessa sexta-feira também a casa do campeonato francês. Isso significa que quem baixar o OneFootball vai conferir os jogos do campeonato alemão e também do campeonato francês sem gastar absolutamente nenhum real. Não é pay-per-view, você não precisa comprar para ter o direito de assistir, e daqui para frente vai dar para ver o PSG de Neymar e Mbappé absolutamente de graça do seu celular. Então, baixa o OneFootball agora mesmo, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você não vai gastar nada, vai ter todas as notícias importantes sobre o futebol e ainda vai assistir aos jogos do campeonato alemão e do campeonato francês na tela do seu celular. Bora começar o vídeo falando sobre a possibilidade de o Atlético Mineiro entrar na briga com o Corinthians para contratar o Gemerson. Quem acompanha o canal do Nicola já soube há alguns dias que o Corinthians fez uma oferta de 600 mil euros para ter o Gemerson por empréstimo até o fim da temporada europeia, ou seja, até a metade do ano que vem, quando acaba o contrato do Gemerson com o Mônaco. A partir daí ele estaria livre para escolher seu futuro clube. O Corinthians nesse momento espera por uma resposta do Mônaco e enquanto isso torcedores do Atlético se mobilizaram nas redes sociais para exigirem, para pedirem, para implorarem que o Atlético entre nessa briga para contratar o jogador de 28 anos de idade com excelente passagem pelo Atlético Mineiro e que nunca escondeu todo o carinho que tem pelo clube. Só que recentemente esse nome foi sugerido ao Sampaoli por membros do departamento de futebol e da diretoria. Eles afirmaram ao argentino que não se trata de uma negociação extremamente difícil por todos os pontos que eu já coloquei agora há pouco e que talvez fosse um negócio viável. O Sampaoli deu uma olhada, avaliou e entendeu que Gemerson nesse momento não seria interessante. O Sampaoli até disse que o Gemerson tem a velocidade que ele busca nos zagueiros, mas que não tem a capacidade para iniciar jogadas. O Sampaoli tem dado preferência para zagueiros que tenham a capacidade de dar passes longos, zagueiros que tenham boa qualidade de passe para iniciar jogadas, e ele entende que o Gemerson não tem essa característica. Então nesse momento o Atlético descarta a possibilidade da contratação do Gemerson, o que eu considero um grande equívoco do Sampaoli. Acho que o Galo desperdiça a ótima oportunidade de ter uma das melhores duplas de zaga do país, formada por Gemerson e também por Júnior Alonso, zagueiro paraguaio que foi muito bem contratado, mas custou bem caro. Para completar, preciso te falar que hoje a prioridade do Sampaoli e também da diretoria é a contratação de atacantes, no plural. Um centroavante fazedor de gols e um atacante pelo lado de campo que tenha muita facilidade em balançar as redes. A busca, o objetivo, a prioridade total do Atlético hoje é por contratar gente que tenha vocação para gol. Bora te ajudar a entender agora como o Palmeiras conseguiu convencer o PAOK a liberar o Abel Ferreira por um valor da multa rescisória muito mais baixo do que o estipulado em contrato. Se fosse fazer valer o que estava previsto no acordo entre o técnico português e o clube grego, o Palmeiras precisaria desembolsar 7 milhões de euros, o que faria da contratação do Abel Ferreira a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Verdão e o PAOK se acertaram por cifras bem diferentes. Nesse primeiro momento, o Palmeiras vai pagar só 600 mil euros, que equivalem a 4 milhões de reais. Também ficou combinado entre o Palmeiras e o PAOK que algumas metas precisam ser alcançadas pelo Abel Ferreira no comando do Palmeiras para que o Verdão reembolse o clube grego em mais 800 mil euros ou 5 milhões e 300 mil reais. Ou seja, no cenário mais extremo, em que o Abel Ferreira faça todo o sucesso do mundo no Palmeiras e essas metas sejam alcançadas, o custo da operação para contratá-lo vai ser de 9 milhões e 300 mil reais, um custo bastante acessível de 1 milhão e 400 mil euros. Só para lembrar que quando o PAOK tira o Abel Ferreira
do futebol português, mais especificamente do Braga, desembolsa 2,5 milhões de euros, ou seja, o Palmeiras conseguiu contratar o técnico português pagando menos do que o PAOK pagou há pouco mais de um ano para tirá-lo de Portugal. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, e por que o PAOK fez essa boa ação ao Palmeiras? É preciso contar que o momento do Abel Ferreira à frente do clube não era dos melhores. Não se trata de um técnico que sai em alta do futebol grego, pelo contrário. Mas tem algumas particularidades que também precisam ser explicadas. Em julho do ano passado, quando ele é contratado, ele chega para o lugar do Ravizan Luchescu, técnico romeno, filho do Mircea Luchescu, alguém bastante conhecido por ter comandado por muito tempo o Shakhtar Donetsk. E o Ravizan Luchescu fez um trabalho espetacular à frente do PAOK. Talvez tenha sido o maior treinador da história do PAOK. Ele conseguiu, por exemplo, ser campeão grego com um investimento muito menor do que o de todos os outros clubes do país. Ainda classificou o time para a Liga dos Campeões, revelou uma série de jogadores, fez um trabalho espetacular e ele só deixou o clube porque teve uma proposta financeira astronômica. O PAOK não teve como resistir e foi buscar o Abel. Dessa maneira dá para dizer que o Abel já chegou com uma missão extremamente complicada. É mais ou menos como substituir o Jorge Jesus à frente do Flamengo, não tendo a capacidade financeira, até porque o PAOK segue sendo um dos clubes mais pobres do futebol grego. A primeira temporada do Abel Ferreira também não teve bons resultados, a temporada que acabou recentemente. O PAOK foi vice-campeão grego, acabou eliminado nas semifinais da Copa da Grécia e, para piorar, o Abel se estranhou com algumas das principais estrelas do time. Foram 486 dias à frente do PAOK. Ele teve como grande mérito a revelação de 2 jogadores que da base, que não eram aproveitados e hoje são titulares absolutos, peças importantíssimas. Conseguiu recentemente, nas eliminatórias da Liga dos Campeões, eliminar o Beşiktaş, da Turquia, e eliminar depois o Benfica, de Jorge Jesus. O PAOK não era favorito com nenhum dos dois times, mas na última eliminatória, antes de passar para a fase de grupos, acabou sendo eliminado pelo Krasnodar com 2 derrotas. Essa eliminação e o fato de o PAOK ter caído para a Liga Europa e o início ruim do campeonato grego, 2 vitórias e 3 empates, fizeram com que torcedores do PAOK e também dirigentes olhassem com desconfiança para o técnico português. Foi nesse contexto que surgiu o interesse do Palmeiras e o PAOK aceitou por liberá-lo, mesmo com cifras bem inferiores. O Palmeiras vai desembolsar nesse primeiro momento, só para repetir, 4 milhões de reais pela multa rescisória, e se ele se der muito bem por aqui, o Verdão ainda desembolsa mais 5 milhões e 300 mil reais. Bora falar agora sobre a mais nova confusão em que Arboleda, zagueiro do São Paulo, se meteu. Ele passou a madrugada de quinta para sexta-feira num baile funk, num show do MC Guga. E registraram fotos do Arboleda no início da manhã, final da madrugada, início da manhã dessa sexta-feira, com o detalhe de que o São Paulo treinava às 10h30 da manhã. O Arboleda se apresentou para o treino, treinou em condições normais, mas isso repercutiu muito mal com os torcedores nas redes sociais. Até porque vivemos uma época de pandemia, com vários casos de pessoas com coronavírus, algumas morrendo, e o Arboleda foi registrado em fotos sem máscara em momento algum. E em cima disso eu tenho uma boa e uma má notícia para o torcedor do São Paulo. A boa notícia é que, apesar de ter participado dessa festa com muita gente, o Arboleda não pode transmitir o coronavírus para outros jogadores do São Paulo. Isso porque o Arboleda já teve o coronavírus, ou seja, não há a possibilidade de um recontágio e ele não vai transmitir a doença para os jogadores do São Paulo. O torcedor tricolor pode ficar extremamente tranquilo em relação a isso. A má notícia é que o São Paulo, ao contrário do que muitos pedem, não vai dispensar o Arboleda. Apesar de mais um ato de indisciplina, o tricolor entende que a dispensa do zagueiro equatoriano seria dar um tiro no próprio pé à medida em que o São Paulo perderia dinheiro, até porque o Arboleda tem algum valor de revenda. A decisão do São Paulo é de multar o zagueiro equatoriano. Ele vai ser multado em aproximadamente 20% dos seus vencimentos. E aí tem outro detalhe de bastidor extremamente importante. Todos os jogadores do São Paulo já estão recebendo, desde a metade do ano e até dezembro, só 50% dos vencimentos. São Paulo combinou que a partir da próxima temporada vai fazer esse reembolso de 50%. A justificativa para pagar só metade dos salários tem a ver com a pandemia e com a queda de receitas. Então, a partir do ano que vem, quando a Arboleda começar a recuperar esses 50% perdidos a cada mês, São Paulo vai embutir o desconto de 20% em um dos meses. E antes de mudar de assunto, é importante frisar que esse não é o primeiro problema em que o Arboleda se mete. Tudo começa em 2018, quando durante a madrugada de um dia de semana ele se envolve no acidente de carro no Itaim Bibi, e há quem garanta que as condições dele não eram das melhores. Em 2019, aquela foto fatídica, o Arboleda aparece com a camisa do Palmeiras, o que rendeu toda a revolta do torcedor do São Paulo e com justiça.
Já em 2020, antes mesmo dessa mancada com o baile funk, o Arboleda já havia mandado muito mal quando foi poupado de um clássico contra o Corinthians, a alegação de que ele tinha problemas musculares, e flagraram o zagueiro dançando bastante num baile, enfim, demonstrando pouquíssima preocupação com o São Paulo e com os compromissos profissionais dele. Quero fechar esse vídeo com uma informação exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola. O Real Madrid, gigante espanhol, já monitora todos os passos do atacante Ângelo, de apenas 15 anos de idade, que acaba de ser integrado ao time profissional do Santos. Essa informação de que ele subiria para o time de cima do Peixe, você também soube com exclusividade e em primeira mão aqui no canal do Nicola. Eu havia batido um papo com o Cuca e o Cuca tinha contado que estava absolutamente impressionado com o garoto, que é canhoto, mas joga como ponta direita. Não foi só o Cuca que se impressionou com ele, os observadores do Real Madrid, que já o acompanhavam desde os tempos em que ele fazia sucesso pela seleção brasileira sub-15, notificaram os dirigentes da equipe principal do Real Madrid que esse garoto, mesmo antes de completar 16 anos de idade, já havia estreado no Santos. O Ângelo se tornou o segundo mais jovem a estrear pelo Peixe, só atrás de Coutinho. Até o Pelé estreou com mais idade no time de cima do Santos do que o Ângelo. O Real Madrid ainda não fez oferta oficial, mas está muito inclinado a oferecer uma quantia nos próximos meses ao Santos. Existe a convicção na Espanha de que esse garoto vai dar muito certo e quanto mais tarde for feita essa proposta, mais caro certamente vai ficar o Ângelo. Santos que precisa muito de dinheiro e pode eventualmente aceitar essa oferta do Real Madrid, que, repito, ainda não chegou. Nesse exato momento, o Real Madrid acompanha todos os passos, já procurou pessoas próximas ao Ângelo para entender um pouquinho das condições dele. Garoto que assinou recentemente um pré-contrato com o Santos, ele nem pode ter um contrato profissional, isso só pode acontecer a partir do momento em que o atleta tem 16 anos de idade. Ele vai fazer 16 em dezembro. Então, a partir de dezembro, esse contrato profissional passa a valer. Por enquanto, ele segue atuando com um contrato de formação, mas já tem esse pré-contrato assinado para que o Santos se garanta, para que o Santos não corra risco de perder o jogador, que é uma das grandes atrações do futebol brasileiro. Se você ainda não o conhece, saiba que ele atuou nos minutos finais da partida contra o Fluminense. Era natural que com tão pouca idade não fosse ser capaz de ser decisivo já logo no primeiro jogo, mas a história desse menino é extremamente interessante. Ele sobe do sub-15 ao sub-17 e nessa temporada faz apenas um jogo pelo time sub-17, com um gol, uma assistência e uma falta que resulta em outro gol. Acaba sendo promovido com um único jogo no sub-17 para o time sub-20. E aí ele vira titular absoluto, disputa 5 jogos, marca 2 gols, encanta o Cuca e é alçado ao time principal. Queria te chamar a atenção e pedir para que você fique de olho no Ângelo, porque o Real Madrid já identificou a possibilidade do surgimento de mais um raio. Raio é como os santistas se referem às grandes promessas que surgem no clube. Até hoje foram 3 grandes promessas: o Robinho no primeiro momento, o Neymar depois e o Rodrigo em terceiro. Desses 3 raios, o Real Madrid contratou 2. Contratou o Robinho e contratou o Rodrigo. Só dormiu no ponto em relação ao Neymar. Acabou perdendo o Neymar para o grande rival Barcelona. E também por isso é natural que o Real Madrid faça todo o esforço do mundo para contratar o Ângelo o mais rápido possível. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola para passar a ter direito a uma série de vantagens bem legais. Tem informações exclusivas no WhatsApp, participação no bolão, tem também a liga exclusiva do Cartola FC, participação em lives exclusivas, enfim, tem uma série de coisas legais. Aperta no botãozinho azul escrito Seja Membro que aparece aqui embaixo, confira todas as vantagens e entre no time de membros do canal do Nicola. Fechado? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!